a 20% da capital alagoana está isolada por causa da instabilidade do solo provocada pela mineração de salgema. Uma das minas se rompeu em dezembro. A diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Alda Maria da Cruz, afirmou à CBN que o surto de dengue no Brasil está relacionado com as mudanças climáticas. Ela disse que o governo federal tem antecipado as ações de combate para tentar minimizar o problema. Alda Maria da Cruz também afirmou que a União já repassou mais de 250 milhões de reais a estados e municípios para adoção de medidas de combate ao Aedes aegypti. 5 pessoas de uma mesma família morreram em uma batida entre uma carreta e um carro na cidade de Milagres, na Bahia. O acidente aconteceu no trecho da BR-116 que corta o município. As vítimas são um casal e os 3 filhos. Todos estavam no carro de passeio. Chega a 9 o número de mortos em um ataque do Paquistão contra um grupo militante separatista no Irã. De acordo com o Teherã, 4 crianças e 3 mulheres estão entre as vítimas. Os mísseis atingiram uma vila perto da fronteira entre os países. O bombardeio foi realizado 2 dias depois de o Irã atacar uma base de um grupo rebelde no Paquistão. O governo paquistanês acusou o Teherã de invasão de espaço aéreo e informou que 2 pessoas morreram. No horário de Brasília, 2h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Audiência Pública. Apresentação: Israel Pegado. 2h06 em Belém do Pará. Muito boa tarde para você que é nosso ouvinte aqui da rádio CBN Amazônia, 102,3 FM, a rádio que toca notícia na região metropolitana de Belém, na região do Marajó, na região do Salgado, a zona Bragantina, aqui no estado do Pará, região nordeste do nosso estado. Estamos começando mais uma audiência pública nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. O programa de hoje traz o tema Profissões em Alta e Mercado de Trabalho. Estamos no início de mais um ano, época em que muitas pessoas buscam se posicionar ou se reposicionar no mercado de trabalho. De acordo com o guia salarial da recrutadora Robert Half, um levantamento que traz informações sobre remuneração e tendências de recrutamento, os recursos humanos, as engenharias e posições em tecnologia estão entre os setores profissionais com grande alta nos últimos anos e também boas expectativas para o futuro. Como se preparar diante desse cenário desafiador de rápidas transformações? Como enxergar as melhores oportunidades de trabalho? Estas e outras questões vamos debater aqui ao longo do nosso audiência pública. Você sabe, você é nosso convidado. Participa conosco, pode mandar mensagem aqui para os nossos especialistas através do nosso número de WhatsApp 91 98814 0073 ou acompanhar ao vivo a transmissão pela internet em nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Amazônia. O Audiência Pública já está no ar. CBN Audiência Pública. Teremos uma convidada e um convidado aqui na bancada da CBN Amazônia conosco, a Ana Padinha, ela que é diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção Pará, a ABRH. Ana, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença mais uma vez aqui na CBN, boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Conosco também o Davis Siqueira, ele que é gerente executivo de Educação Profissional do Senai Pará.
David, seja bem-vindo também. Boa tarde para você. Muito obrigado. É uma grata satisfação estar aqui com vocês novamente, Israel. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos a presença de vocês dois e, claro, em nome dos nossos ouvintes e internautas. Ana, para a gente começar esse nosso bate-papo, né, sobre mercado de trabalho, o futuro das profissões, como é que você, como profissional de RH, né, como é que vocês observam este fenômeno de rápidas transformações, de mudanças, de necessidade de qualificação? Como é que você enxerga esse cenário? A gente não observa, a gente acaba acompanhando e entrando no ritmo, né, dessa transformação. Então, é uma das coisas assim que vem mudando bastante em relação à tecnologia. Esses avanços tecnológicos, eles estão inseridos em todas as áreas, e é justamente nessa observação o quanto a gente precisa, nós profissionais de RH nós precisamos estar inseridos nesse modelo, nesse processo, e observando ainda esse crescimento aí com relação ao que é exigido das empresas e o que a gente pode exigir de um profissional. Uhum. E você, Davis, como é que vocês observam, né, na área de tecnologia, como gerente de educação profissional, quais são as principais preocupações que vocês têm na hora que vocês pensam, né, na formação desses profissionais, né, o que vocês levam em consideração, tendo em vista essas muitas transformações, né? Então, Israel e Ana, é um prazer dividir com você esse momento, tá bom? Obrigada. Bem, Israel, o Senai, eu sou até suspeito em te dizer isso, o Senai tem uma metodologia própria, que é a metodologia Senai de Educação Profissional, e Ana, essa metodologia, ela trabalha com aquilo que a gente pensa sobre a formação de itinerários formativos. Primeira etapa, a gente faz um comitê técnico setorial, que a gente chama empresa, chama gestão de pessoas, chama as academias, as outras instituições, para que a gente possa chegar numa definição de um perfil profissional. Então, por exemplo, de tempos em tempos, eu preciso fazer a atualização desse perfil. E a nossa instituição um time, uma equipe, para que seja montado esse perfil, só que o Senai trabalha com um processo padronizado para o Brasil todo. Então, o profissional que está sendo formado aqui no Pará pelo Senai, a mesma competência que ele irá desenvolver, seja geral ou específica no curso, por exemplo, vamos dizer, de eletrotécnica, ele vai desenvolver em qualquer Senai do Brasil todo. Um detalhe é que a gente acaba priorizando que a nossa certificação e a nossa formação profissional, ela seja igual no estado do Pará todo e também seja igual no Brasil todo. Então, eu sempre costumo dizer que o Senai, ele trabalha de maneira atemporal a esse processo. A gente recebe muitas demandas, eu trago até para você, para o conhecimento daqueles que nos ouvem, a respeito do mapa da indústria que foi lançado agora recentemente, de 2023 a 2032, e que você traz ali um preâmbulo das profissões que precisarão ser desenvolvidas. E aí eu já até deixo aí como deixa, e também corrobora naquilo que a Ana acabou falando, a gente precisa aí desenvolver aquilo que a gente tem chamado de STEAM, né? Ciências, tecnologias, engenharias e as matemáticas. E nesse processo também puxo também um pouco aí para o nosso lado, tenho o SESI trabalhando junto comigo com a própria metodologia STEAM e o Senai trabalhando com a formação profissional de jovens e adultos. Uhum. E vocês, Ana, no campo dos recursos humanos, né, na área de recursos humanos, quais são as principais mudanças que você observa, competências que esse profissional precisa adquirir, né, a que ele precisa estar mais antenado, até para ser um profissional competitivo no mercado de trabalho, né? Hoje, esse profissional ele precisa ser multitarefas, né? No sentido de conhecimento, soft skill, para que ele esteja, para que ele assegure realmente essa transformação que acontece hoje no ambiente de trabalho. Então, a gente deixa de ter aquele momento de especialistas. A gente também acaba abrangendo esse conhecimento amplo para que essa pessoa possa ter essa facilidade de navegar em todas as áreas. Um dos pontos, né, que a gente começa a trazer como relevância é abrir para esse colaborador o negócio. Então, quanto mais essa pessoa vai conhecer o negócio, quanto mais ela está inteirada no que acontece nos setores, mais ela vai conseguir focar nas suas atividades, identificar a sua importância. Então, esse conhecimento, essa competência, além do que, né, a gente
traz novamente essa questão da excelência emocional, essa questão da empatia. São competências que já se exigem, né, de uma certa forma, há um tempo, mas a gente continua trazendo, sim, essa questão do relacionamento, da inteligência emocional e, hoje, principalmente, né, dos cuidados que o próprio RH, as próprias empresas precisam ter com a saúde mental. Então, cada vez mais, né, as pessoas vêm com essa consciência. Hoje, se existe esse movimento, as pessoas já escolhem para onde elas vão. Então, a gente, em algum momento, a gente vai ter uma mão de obra mais escassa. Então, esse profissional já começou esse movimento. A gente ouviu falar sobre isso em algum momento, mas hoje já acontece. Então, hoje ele preza por essa questão da saúde mental, ele preza por a questão de como ele vai ser desenvolvido, como é que está o plano de carreira dele. Então, as empresas elas também estão nesse ponto de equilíbrio com relação à mão de obra, né, que tem essa escassez, e o que ela tem também de mão de obra em abundância, para que ela se adeque aí com essas exigências de competências. Uhum. Isso que ela traz a respeito da soft skills é algo muito importante, né? Porque, para além do desenvolvimento da competência técnica, o desenvolvimento também da competência relacional. Embora pareça muito clichê aquilo que eu vou falar agora, né? Você acaba sendo admitido pelas suas competências técnicas, mas demitido pelas suas competências relacionais. Hoje, eu costumo dizer que você precisa, de fato, aprender a se envolver. E aí, talvez, corrobora na tua fala, Ana, quando a gente também pensa naquilo que a gente precisa fazer do upskilling e do reskilling, né? De qualificar e requalificar essa mão de obra. Tem dados, por exemplo, que... e aí eu também trago para esse ponto de discussão, né? O quanto hoje nós precisamos fazer um alinhamento, ou talvez um ajuste, da educação profissional, da educação superior com o setor produtivo, com a necessidade. E nesse mote dessa discussão, a importância dos profissionais de gestão de pessoas também para que desenvolvam essas competências, não somente as técnicas. A gente até estava falando antes que uma experiência que ela teve numa determinada empresa a respeito das escolas de formação que as empresas têm. E isso também é muito bom, né? Porque você acaba desenvolvendo. Teve um ponto na sua fala que eu achei bem interessante, quando você diz que você traz o colaborador para mais perto do negócio. Eu penso, né, que o colaborador ele precisa entender quais são os indicadores de desempenho, ele precisa entender qual é a estrutura que aquela empresa tem, ele não precisa somente saber quem é o diretor, quem é o dono, quem é o presidente, mas ele precisa saber quais são os desafios, quais são as dificuldades, ele precisa também ter claro, Ana, acho que talvez você concorde comigo com isso, ele precisa ter muito claro, que também está bem na sua fala, sobre o seu plano de cargos e salários, né? Aquilo que ele tenha muito claro. Eu estou aqui e vou para onde? O que vai acontecer na minha vida daqui a 2 anos? Né? Quais são os benefícios que a empresa tem? E uma das coisas que também a gente tem que maturar com esse estudo de mercado, pelo menos eu já percebi em algumas outras capitais, a questão da jornada de trabalho, né? Você já vê que tem algumas jornadas já reduzidas em algumas empresas, já retiraram a sexta-feira ou estão retirando a segunda-feira dentro dessa jornada. É preciso também pensar, se a gente trazer para esse contexto da Amazônia e trouxermos para esse contexto, por exemplo, de COP30, o que a gente vai precisar desenvolver aqui na Amazônia, né? Que planos a gente tem para cá, para a nossa capital? Qual é essa mão de obra que está nos esperando? Ou o que nós precisamos formar? E aí vem discussões sobre a questão de mobilidade que nós temos aqui na nossa cidade. Teve até Israel, já te passo a vez, teve até um ponto em um evento que eu participei, e uma determinada palestrante usou um termo muito interessante, que ela disse assim mesmo, a COP30 vai acontecer na Amazônia, então nós precisamos amazonidar o nosso discurso e fazer o alinhamento das nossas necessidades com as necessidades da Amazônia. Sem dúvida alguma, até uma questão de protagonismo, né, da Amazônia em relação à discussão desses temas, na qual ela é envolvida muitas vezes, né? 2h18, a gente faz a primeira pausa aqui do nosso Audiência Pública e já voltamos. CBN Audiência Pública.
Ao longo de nossa jornada, trilhamos o caminho da educação e fortalecemos laços, buscando sempre a integração e o desenvolvimento da região, transformando vidas. Porque nosso principal compromisso é com o coração da Amazônia, as pessoas. Fundação Rede Amazônica. Presente para mim é viver com mais segurança. Para mim é poder contar com uma saúde melhor. Já para mim, adivinha, é ter muito mais educação. O governo do Pará se orgulha de estar presente nos 408 anos de Belém. Presente, trabalhando pela saúde, pela educação, cidadania, segurança, cultura, lazer, esporte e, claro, por todo canto, por todo cidadão, por toda Belém. Governo do Pará, trabalhando por toda Belém. O mercado abre portas para quem passa pela Fácil Aiden. Faça sua inscrição e garanta bolsa de até 45% no curso todo. Acesse o aiden.com.br e amplie suas possibilidades. De segunda a sexta, Márcio Atala responde dúvidas dos ouvintes do Jornal da CBN sobre atividade física, nutrição e saúde. Aos sábados pela manhã, o quadro vira um programa. Márcio Atala recebe convidados que compartilham histórias sobre a relação com a atividade física. Bem-estar e movimento. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Audiência Pública. 2h20 de volta com a audiência pública, hoje falando de mercado de trabalho, também tendências para o futuro, as profissões em alta. E eu queria justamente pegar esse ponto, Ana, com relação a essas profissões, né, que a gente vê uma série de estudos, pesquisas que apontam as profissões que serão do futuro, as profissões que deixarão de existir, né, áreas que vão crescendo como robótica, automação, inteligência artificial, diversas engenharias. Como é que esse tipo de profissão em alta, né, ou tendências para o futuro podem impactar nas escolhas de uma pessoa na hora de decidir por uma determinada carreira e que tipo de aconselhamento se deve fazer nessas horas, né? Acho que a primeira coisa que essa pessoa precisa entender é do que ela realmente tem um feeling, né? Do que ela gosta, onde que ela quer atuar, quando ela se imagina dentro do mercado. O que ela gostaria de ali executar. Ela tem mais aptidão para número, tem mais aptidão para informática, para tecnologia, tem mais aptidão para controles. Então, isso ainda é uma base de escolha. E no sentido de crescimento, no sentido dessas novas, né, profissões que estão surgindo, é muito importante que essa pessoa já comece a checar, fazer uma checagem do que ela pode agregar de conhecimento. Muitas das vezes ela já traz, né, uma bagagem aí, na sua profissão e o que ela pode agregar. A gente vai crescendo, né? A partir do momento em que a pessoa já está dentro do mercado, ela vai buscando mais informações, mais conhecimento, mais formações. Então, quem está nesse ranking, né, é notório, é a área de tecnologia. Cada vez mais esse mercado ele vem sendo subdividido em vários setores. Então, a gente, principalmente como RH, a gente tem muita dificuldade hoje de absorver essa mão de obra. É uma mão de obra que já está ficando com os salários bem destacados com relação às outras profissões. Então, cada vez mais vai ficando mais extinto, por incrível que pareça. A gente está falando sobre futuro, a gente está falando sobre crescimento, a gente está falando sobre mudanças, e a gente já consegue ver uma mão de obra muito escassa, não só aqui no Pará, mas também em outras regiões aí do Brasil. Então, esse movimento ele precisa ser acelerado. Então, acho que as escolas, né, as instituições, esses próprios jovens, eles precisam começar a ficar mais antenado de que o quanto isso
tem um futuro ali, enquanto ali tem uma mina de ouro em que ele pode chegar. As demais profissões, a gente hoje tem muitas mudanças, né, acontecendo. A gente tem aí as implantações do ESG nas empresas, a gente tem as questões aí do compliance, a gente tem aí as mineradoras, as próprias áreas do agropecuária. Então, assim, está estourando. A tecnologia está dentro do agronegócio. Então, hoje, há ausência de mão de obra para operar exatamente dentro desse segmento. Então, quando a gente fala, faltam postos de trabalho, mas também falta mão de obra, especificamente para essa área de tecnologia. Aliás, Davis, na indústria, né, quais são as áreas ou profissões que estão se destacando nos últimos anos e que vocês observam um crescimento, uma busca maior? Você lembra que no início da minha fala eu te falei a respeito da formação pelos itinerários formativos, certo? Sim. Então, o que a gente fez? Bem, a gente precisa recordar um pouquinho, né? Ali em 2020, a gente teve todo aquele cenário de 2020, 2021 e 2022, um cenário de pandemia, com a pandemia e pós-pandemia, né? Então, a gente precisou realinhar, digamos assim, os produtos de educação. Em 2022/23, nós iniciamos um processo dentro do Senai que a gente chama de Programa Senai Mais Digital, que seria fazer a digitalização de todos os processos educacionais da instituição. E, naquele momento, nós fizemos a aquisição de 11 plantas da indústria 4.0. 5 dessas plantas são plantas apenas de conceitos, onde o aluno vai saber ali os conceitos básicos da indústria 4.0, e 6 plantas são plantas de aplicação, onde aquela bancada ela vai mostrar todo o processo produtivo. O que eu quero te dizer com isso? Foi necessário fazer a readequação dos currículos da nossa instituição. Não todos, é claro. Mas hoje o que eu percebo muito, que também vai naquilo que a Ana falou, a mineração é a vocação do nosso estado, né? O nosso estado é um estado mineral. O Senai tem aqui em Belém mesmo, tem o Instituto Senai de Inovação em Tecnologias Minerais. Hoje o que eu percebo muito na busca dos jovens, ali o que bate no nosso balcão e o que tem ali vindo pelo nosso site também, que gera a produção de matrículas, né? O técnico em metalurgia, o técnico em química, o técnico em segurança do trabalho, o técnico em logística, tem ali o técnico em eletromecânica, fora as qualificações profissionais a partir de 160 horas. Hoje, Israel, a gente está com um portfólio no estado do Pará com mais de 700 cursos. Eu costumo dizer, e até brinco internamente, Ana, que se o aluno ou se a pessoa tiver CPF, matricula. Matricula. Tem CPF, pode fazer a matrícula dele, porque a gente também tem muitas oportunidades gratuitas e pagas na nossa instituição. Mas, como um ponto de colaboração, e daí eu encerro a minha fala, a gente precisa também repensar alguns modelos, né? Os nossos modelos da nossa matriz de energia dentro do Estado, com o desenvolvimento daquilo que a Ana fala. Quando a Ana vem falar do ESG, né, do ESG, você também tem que ter aí o desenvolvimento muito claro do que é sustentabilidade dentro do nosso Estado. Você precisa melhorar essa questão de transporte e logística aqui dentro do Estado. É recorrente, talvez, a fala em diversas pessoas que, eventualmente, já estiveram aqui com você a respeito da logística dentro do Estado, num Estado tão continental quanto o nosso. É preciso rever algumas situações da questão de mobilidade, de saneamento e da infraestrutura digital, né? A gente precisa entender, para você ter uma ideia, eu, enquanto gerente de educação, Ana, implantei em todas as nossas escolas a Wi-Fi Zone, né? Porque a gente começou a perceber que o nosso aluno não tinha ali os dados móveis para acessar as nossas plataformas, e foi a única forma, naquele momento, que nós encontramos para desenvolver isso, para além daquelas tecnologias que já existiam. Então, esse investimento dentro da instituição, com essa questão da indústria 4.0, e esse mote também, eu penso que hoje o aluno do Senai está melhor preparado para essas oportunidades que você disse que estão aí disponíveis. Eu até estava falando para a Ana antes de entrar aqui, que nós temos lá dentro do Senai a pesquisa de egressos. De cada 10 alunos que formam na habilitação técnica do Senai, 8 alunos estão trabalhando na indústria. Isso, para mim, é um cenário muito positivo,
que eu te trago nesse momento. Eu acho também... Pode falar. Só para fazer um adendo aqui, um dos pontos, né, que também a gente tem observado bastante com relação a esse crescimento, e por mais que a gente fale também de mudança, a área comercial é uma área que vem crescendo bastante dentro do nosso mercado. Então, vamos falar aqui do mercado especificamente, né, na região metropolitana e até nos próprios interiores do estado do Pará, que a área comercial ela está assim ranqueando aí o número de vagas, assim, desde as áreas gerenciais, as áreas mais de vendas, vendedores, consultores. Então, isso aí é um ponto assim que chama atenção, porque realmente está bem diferente assim da normalidade do que a gente vê aí dentro desse fenômeno aí de mercado. 2h29, a gente vai para o nosso repórter CBN, são informações de todo o país, veiculação obrigatória para as 40 afiliadas no Brasil. Daqui a pouco nós voltamos para a segunda meia hora do Audiência Pública. CBN Audiência Pública. As principais novidades da tecnologia, sob o olhar de Pedro Doria. Os avanços da medicina, nos comentários de Natália Pasternak. As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Belém mais limpa. Alô, ouvintes da CBN, aqui é Luiz Antônio Monteiro de Brito, sou advogado ambiental, doutor em Direito Ambiental pela PUC de São Paulo. E bem, nossa legislação, desde a Constituição, é muito clara que nós todos, como sociedade, a gente não apenas tem o direito de exigir que a qualidade ambiental seja preservada, como nós temos o dever de contribuir para isso. Naturalmente, esse dever envolve não fazer descarte irregular de lixo. A nossa legislação infraconstitucional apenas reforça isso. Então, em última instância, fazer descarte irregular de lixo é infração administrativa ambiental que está sujeita a multa, pode implicar em danos ambientais, dependendo de onde for feito esse descarte, e até mesmo crime ambiental, nível aí com penas que, a depender da gravidade, podem ser até relativamente altas se houver uma acumulação. Então é um dever de cidadania contribuir para a boa gestão dos resíduos sólidos. Belém mais limpa. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7h, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Rádio CBN Amazônia Belém, a única do Pará que só toca notícia. Ao vivo em 102.3 FM. Você também pode ficar bem informado através do aplicativo da CBN. Baixe agora na loja do seu celular. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. O presidente Lula iniciou uma agenda de viagens pelo Nordeste, começando por Salvador. O petista participou da assinatura do acordo de parceria para a implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, na capital.
Durante discurso no evento, ele disse que vai viajar durante todo o país esse ano e que isso vai fazer parte da própria rotina. O petista também aproveitou para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Chegou a dizer que pegou o Brasil devastado por uma praga de gafanhotos. Lula ainda afirmou que qualquer possibilidade de investimento foi destruída no antigo governo. Ele também criticou as obras feitas na gestão Bolsonaro. Ainda nesta quinta-feira, o presidente Lula cumpre a agenda em Pernambuco. A Justiça de Minas Gerais converteu de flagrante para preventiva a prisão do investigado por matar uma adolescente de 12 anos em Belo Horizonte. O suspeito de 25 anos passou por audiência de custódia nesta quinta-feira. Ao analisar o pedido de conversão da prisão, a juíza responsável citou os antecedentes criminais do acusado, que já responde por outros 2 processos e já foi investigado por estupro de vulnerável. E a Organização do Tratado do Atlântico Norte anunciou que vai convocar 90 mil soldados de países membros da Aliança e da Suécia. A convocação é a maior feita pela OTAN desde a Guerra Fria. Os militares participarão de uma série de exercícios conjuntos que trabalharão com o cenário de um ataque russo. No horário de Brasília, 2h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Audiência Pública. 2h35, de volta com audiência pública aqui na CBN Amazônia 102,3 FM, a rádio que toca notícia. No programa de hoje estamos falando de mercado de trabalho, tendências para o futuro, profissões em alta, com a Ana Padinha, que é diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seção Pará, e também o Davis Siqueira, ele que é gerente executivo de Educação Profissional do Senai no Pará. Agora, Ana, para quem está ouvindo a gente, né, em se tratando de jovens, né, quais são os principais desafios para esse jovem que deseja ingressar nesse mercado de trabalho, né? Fica ouvindo a gente aqui, fala de ESG, de compliance, de controle, regulação, enfim, uma série de caminhos, possibilidades, né? Qual é geralmente a orientação, qual é o caminho para esse jovem ingressar de maneira positiva no mercado de trabalho? Acho que esse jovem ele precisa já estar inteirado do que está acontecendo, né? A gente precisa ter essa visão de futuro e ter exatamente já esse conhecimento de aptidões. Mais uma vez, né, trago essas informações de que a gente não é que a gente almeja aquela profissão, a gente precisa também entender se aquilo ali faz sentido. Eu gosto de matemática, então eu vou atuar aí numa área que envolva base de cálculo, que envolva análise, que envolva essas informações. Se essa pessoa não tem essa aptidão, ela tem um feeling muito mais de comunicação, de análise, enfim. Então, isso vai estar muito dentro do comportamento, do que ela realmente se sente confortável. Então, isso é a parte mais importante. Para você fazer o que você gosta, você precisa estar apaixonado, né? Você precisa estar envolvido. Então, a gente não foca somente nessa parte profissional. A gente também tem que entender o que deixa a gente confortável. Então, esse jovem que está vendo todo esse movimento, todo esse crescimento, ele precisa inicialmente olhar, inclusive, para a sua área acadêmica. O que eu mais me identifico? É a parte de ciência, a parte de geografia, enfim. Ele vai ali já fazendo a sua devida relação do que vai fazendo sentido para ele. A partir daí, começa a vir as novas possibilidades de carreira e as carreiras também que estão aqui, né, em andamento. Então, para a gente chegar lá, a gente precisa começar de algum lugar. Então, se ele tendencia essa área administrativa, existe, sim, muitas possibilidades. O que é interessante, e depois eu tenho certeza que o Davis vai contribuir. Existe pontos super relevantes para o jovem, que são os programas de aprendiz, né? Que esses programas eles abrangem aos jovens de 14
há 24 anos incompletos. Então, a partir daí, ele começa a se inserir no mercado de uma forma, com uma formalidade, aprendendo o que acontece nesse ambiente corporativo e tendo possibilidade desse crescimento. E já quando ele é acadêmico, ele também tem, universitário, ele também tem a possibilidade de estagiar. Então, eu sempre falo para esses jovens, use e abuse dessa oportunidade, porque ele só vai entender aonde ele quer chegar se ele realmente experimentar. Então, a gente pode até almejar essa profissão, a gente pode achar bonito, né, o que o nosso apresentador aqui faz, mas, assim, existe uma base de estudo, existe uma base de conhecimento. Então, formação. E por que não estagiar? Para poder entender. Eu sou um exemplo disso, eu sou economista. Tive 8 estágios. E aí, ao longo desse período, eu identifiquei que a área financeira não era a minha praia. Sim. E aí eu passei a estudar a área de recursos humanos com muito mais interesse. Então, a minha formação é economia, mas a minha especialidade é a área de recursos humanos. Então, houve um processo de descoberta profissional. Exatamente. Né? Se a pergunta fosse para mim, se você tivesse Fique à vontade, você pode responder também. Se a pergunta fosse para mim, eu diria, vem fazer Senai. Vem fazer Senai. Não, mas eu acho que você pode falar do papel do Senai, inclusive, junto a esse jovem. O que a Ana traz é muito interessante, né? Se ela me permite fazer uma contribuição na fala, quando ela diz, por exemplo, que a formação dela é economia, me faz pensar assim mesmo, qual que é a capacidade, por exemplo, hoje, como gestora de gestão de pessoas, a capacidade analítica que ela traz dos dados da economia para dentro daquilo que ela aprendeu na academia, para dentro da área que ela está atuando, né? Eu penso que os muitos BIs que tem por aí para que a gente possa pensar, né, e tomar uma decisão mais assertiva. Quando ela traz essa informação sobre a aprendizagem profissional, eu costumo dizer que a aprendizagem é uma oportunidade enorme para as indústrias do estado do Pará. Se você fizer um programa de aprendizagem da maneira ali alinhada àquilo que solicita a legislação, mas se você tiver ali claramente o que esse jovem, para você ter uma ideia, Israel, só 16% dos jovens aprendizes hoje no Brasil todo são contratados ao final do seu programa de aprendizagem. O Senai no Pará, Ana, assim, uma média, mais ou menos, eu tenho ali, mais ou menos agora, entrando 5.500 jovens aprendizes, e em agosto eu tenho mais 5.000. Tenho cerca de 11, 12 mil aprendizes ao ano, né, porque vai entrando uma turma, saindo outra e por aí vai. E a gente precisa entender, e eu respeito a sua opinião, Ana, quando você também fala da área comercial e tem outros S's que trabalham, outros colegas que trabalham nessa área, mas eu puxando o lado para o lado da indústria, a gente precisa entender que a gente precisa ter profissões cada vez mais industriais para a necessidade da própria indústria, né? E aí eu vou te falar de automação, eu vou te falar da questão da eletrotécnica, da eletromecânica. Volto a te dizer a respeito desse alinhamento que a gente precisa fazer com o ensino superior. Eu acho muito interessante o movimento que eu percebo nas escolas, né, não causando nenhum demérito a qualquer outra instituição, principalmente as instituições de ensino superior, porque eu sou de origem de uma das instituições aqui do Estado. Mas é de que esses alunos que estão lá fazendo as engenharias, eles procuram o Senai não somente para fazer a carga horária complementar dos cursos, mas procuram o Senai também para fazer a prática das suas engenharias. Hoje eu tenho, por exemplo, só aqui na capital, eu tenho duas unidades operacionais, uma inclusive integrada com o SESI e Senai. Na unidade, por exemplo, do SEDAM, que é o Centro de Desenvolvimento da Amazônia, eu tenho lá laboratórios de mecânica diesel, de mecânica automotiva, de veículos de carga pesada, tenho laboratórios de informática, uma das coisas, por exemplo, que talvez vocês não saibam, mas o Senai participa a cada 2 anos de uma competição internacional. E nós estamos com 2 competidores aqui do Estado que estão na vanguarda aí para serem selecionados dentro da cibersegurança. E eu tenho uma coisa muito comigo, sabe, Israel? Eu não tenho a síndrome do vira-lata de acreditar sempre o que é de fora que é bom. Nós temos bons profissionais aqui dentro do Estado do Pará, nós temos competência técnica, nós temos
prédios, nós temos estrutura para a formação profissional daquilo que a indústria precisa. E eu penso, e aí faço um chamamento para a indústria, que a indústria deve perceber cada vez mais o Senai, o SESI, o Sistema FIEPA como todo, o IEL, também como parceiros da indústria dentro do estado do Pará. E aí, dentro desse mote, dessa discussão, né, me aparece o programa de aprendizagem dentro do Senai, me aparece o programa de estágio do próprio IEL, que também pode estar atuando como parceiro. Eu tenho diversos programas sendo desenvolvidos dentro da instituição. Tem um que eu acho muito lindo, que é o Programa Senai de Ações Inclusivas, né? Que aí a gente já vai falar de diversidade, a gente vai falar de inclusão, vai falar de pessoas com deficiência. A gente tem uma metodologia dentro do Senai que, em um outro momento, de repente, eu posso apresentar para vocês, que é a questão do emprego apoiado, né? Como que a gente faz o direcionamento dessa pessoa para o mercado de trabalho ou para o mundo do trabalho, propriamente dito. Uhum. Agora, Ana, até pegando o seu exemplo, né, de uma economista que depois caminhou na direção dos recursos humanos, e para aquele profissional que hoje já se vê, de certa maneira, exaurido na área que atua, mas tem outras aptidões, tem outros gostos e quer fazer uma transição de carreira, né? Se vê também com outras habilidades e quer explorar também profissionalmente outras possibilidades. E para esse profissional, qual é o tipo de orientação? Como é que se trabalha? Até porque geralmente já ocupa, de repente, um posto, né? Construiu uma trajetória numa área, mas quer migrar para uma outra área. Existem áreas similares, né? As áreas similares, essa transição, ela vai ser muito mais fácil. Por exemplo, eu sou da área administrativa, mas eu tenho uma aptidão absurda por venda. Então, essa transição, ele vai ter uma base, né, já da administração, desse conhecimento, e vai para a área de venda. Então, ele vai conseguir ali fazer uma transformação já com o que ele já tem aí de potencial. No entanto, quando a gente tem uma transição diferente, né, a minha área é engenharia, e de repente eu vou para uma outra área, gastronomia, por exemplo. Gastronomia. Então, ele vai precisar galgar. Então, nesse processo, talvez ele venha a retroceder um pouquinho. Eu até faço hoje um processo que é de uma assessoria de recolocação. E aí, é exatamente um exemplo nessa situação. As últimas experiências dele, ele atuou como gerente de restaurante e hoje ele quer fazer a transição para a área de recursos humanos. Então, ele chegou num patamar de liderança, ele chegou num patamar de desenvolvimento de equipes, ele chegou num patamar salarial. E uma coisa que fica muito clara é de que, quando eu faço a transição, não necessariamente eu vou carregar o mesmo nível salarial que eu tinha. Então, essa informação ela é muito importante. Então, eu estou disposta a fazer uma transição, mas eu tenho, de repente, alguma base, eu tenho algo reservado que eu possa trabalhar essa transição, porque, em algum momento, ele, sim, vai precisar retroceder para galgar e começar, às vezes, do zero, para poder fazer esse processo de transição. Mas, quando as transições são áreas similares, trazendo aqui o exemplo da fala do Davis, ele já trabalha com engenharia mecânica, de repente, ele quer fazer uma transição para a área de engenharia elétrica. Então, ele vai fazer um adendo ali, ele tem uma base de conhecimento, então, ele já vai estar dentro daquela condição diária que vai se beneficiar ainda mais com relação, que pode se beneficiar ainda mais com a transição, agregando conhecimento, né? 2h47, vamos ao último intervalo aqui, última pausa da nossa audiência pública, já voltamos. CBN Audiência Pública. Quer sair da faculdade já com anos de experiência? Vem pra Estácio. E agora é hora de experimentar, hein? Ela preparou uma condição tão incrível que, se eu te contar, você nem acredita. Por isso que eu pedi ajuda aqui de alguém com uma voz assim, mais séria, sabe? Estácio agora é preço fixo em mais de 160 cursos. Não falei? Tá imperdível! Agora vem viver essa experiência comigo. Faz seu brilho, faz Estácio. Belém mais limpa.
Olá, ouvintes da Rádio CBN. Sou o professor Mário Lopes, da Universidade Federal Rural da Amazônia, e junto com a professora Vânia Mello, coordenamos o grupo de estudo em qualidade e sustentabilidade ambiental em solos. Gostaria de falar com vocês sobre um problema ambiental muito sério que ocorre em nossa cidade, que é o descarte irregular em vias públicas e aterros sanitários de lixo orgânico, do tipo caroço de açaí, materiais orgânicos das feiras livres, restos de podas de árvore, etc. Para mitigar esse problema, a compostagem pode diminuir o excesso de resíduos sólidos orgânicos produzidos em Belém? Sim, porque a compostagem é uma técnica milenar de transformação de restos orgânicos por meio de processos físicos, químicos e biológicos em matéria orgânica umificada, ou seja, um produto de alta qualidade que pode ser usado para o cultivo de qualquer espécie de planta. Outro processo que ajuda a mitigar é a biodigestão. Esses métodos gerarão produtos que podem melhorar a qualidade de vida e diminuir os impactos negativos sobre o meio ambiente. E uma forma muito eficiente para ajudar a mudar essa realidade é aplicar esse processo nas escolas, que dará a destinação correta para os resíduos orgânicos das cozinhas das escolas, produzirá gás metano que poderá ser usado nos fogões, produzirá composto orgânico para a horta escolar e, mais importante de tudo, promoverá e desenvolverá a conscientização e educação ambiental nos alunos. Belém mais limpa. Amazônia que eu quero. Olá, esse é o Momento Amazônia que eu quero. Você sabe o que é o turismo de base comunitária? É uma forma de turismo onde a comunidade é protagonista da experiência. Os comunitários recebem os visitantes em suas casas, organizam atividades para mostrar o dia a dia e a cultura local. Além disso, o pilar é a sustentabilidade sociocultural, econômica e ambiental. Quer saber onde o turismo de base comunitária já é uma realidade no Pará? Ilhas e distritos de Belém, Arquipélago do Marajó e na Floresta Nacional do Tapajós, no oeste do estado. Turismo sustentável gera renda, fortalece culturas e preserva o meio ambiente. Amazônia que eu quero. CBN Audiência Pública. Duas horas e 51 minutos, último bloco aqui do nosso Audiência Pública desta quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024, falando de mercado de trabalho, tendências para o futuro, profissões em alta. Você comentava há pouco nos bastidores aqui, Davis, que tem até 2 produtos interessantes do Senai que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes, nossos internautas. Tem muito naquilo que a Ana estava falando, o que eu penso? Nós temos uma modalidade dentro do Senai que é a questão do aperfeiçoamento profissional, né? Aquele profissional, eventualmente, que ali não está se identificando com a área ou quer aí fazer essa mudança, essa transição de área, existe a possibilidade dele fazer um aperfeiçoamento naquilo que, eventualmente, ele deseja, como a Ana mesmo falou, né? Eu tenho, por exemplo, o cara que, eventualmente, escolhe lá o técnico em mecânica e, de repente, ele só quer ali ter mais conhecimento sobre metalurgia. Ele pode fazer um pós-técnico na área, ele pode seguir para uma outra área, né? A gente só aconselha não fazer isso de uma maneira tão abrupta, né? Faça uma maneira mais assim, de certa forma, paulatina, né? Com um profissional apoiando, com alguém para dar alguma orientação a respeito disso, principalmente no que tange a formação. Uma outra situação que eu te colocava também, em novembro, todos os anos, todas as escolas no Senai, no Brasil todo, em todas as escolas do Pará, abrem para um evento chamado Mundo Senai. É um evento, eu poderia te dizer que é uma feira de vocações, né? Uma feira tecnológica, assim, aberta para qualquer pessoa, e onde todas as profissões que o Senai forma são apresentadas, né? O portfólio de produtos, os workshops, os seminários, as palestras, né? Os minicursos que são oferecidos, é um mundo de oportunidades. Nós também temos uma plataforma que a gente chama ela de Contrate-me, mas aí a pessoa pode até acessar lá no Google, lá, só colocar Mundo Senai. O que ela faz nessa plataforma? Você cadastra lá o seu currículo e você responde algumas perguntas ali, perguntas mais direcionadas ali à sua vocação,
E a empresa, a indústria, ela vai cadastrar uma oportunidade de emprego. E a plataforma, a gente até brinca, né, que é o match do emprego, né? Ela vai unir a necessidade daquele que está procurando uma oportunidade com aquela oportunidade que está aberta. E também, paralelamente ao evento do Mundo Senai que eu falei, nós temos uma das maiores feiras de empregabilidade virtual do Brasil, né, para as profissões da indústria, perdão. Ela acontece 2 vezes ao ano, pelo menos, que é a Feira Contrate-me. Empresas do Brasil todo, todos os Senais estão lá. E o que é mais interessante nessa empresa é que você consegue fazer um tour virtual como se você estivesse num grande congresso. Você tem seminários, você tem palestras, o palco principal, os palcos secundários. Você consegue acessar os estandes virtuais das empresas, que é uma coisa muito legal e de uma experiência que você vai ter dentro da sua casa, que você não vai precisar ir numa escola do Senai para saber o que a indústria está oferecendo no país em parceria com o Senai. Uhum. Quer complementar, Ana? Fica à vontade. Sabe uma coisa assim que me chama muita atenção, né, hoje no mercado? É que assim, a gente... Acho que você, eu, todo mundo que está aqui foi criado da seguinte forma: olha, tem que estudar, fazer uma universidade, fazer uma faculdade para poder realmente entrar no mercado. Só que muitas coisas mudaram. Tudo bem, está tudo certo, continuar fazendo a sua faculdade, fazendo, né, buscando os seus sonhos com relação a essas realizações. Mas algo assim que está muito... A gente tem criado muitas oportunidades no mercado e as pessoas elas não estão tendenciando para isso, que é essa área técnica. Então, o mercado está indo todo mundo para o mesmo lado e isso fica inchado. Então, hoje, as áreas técnicas, muitas das vezes, a remuneração é maior do que quem tem um diploma. Uhum. Porque a área técnica, ela tem toda a formação, ela tem toda uma base, ela tem toda essa base de conhecimento. No entanto, a pessoa é considerada técnica, mas não impede dessa área técnica também ter evoluções. Evoluções de carreira, né? Carreira Y, que é júnior, pleno, sênior. Essa pessoa pode alcançar uma área de gestão. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, principalmente aqui no nosso mercado, mais a gente tem essa escassez de mão de obra. Justamente porque as pessoas, esses jovens, esses profissionais, ainda não perceberam o quanto a gente está com esse boom no mercado. Fora, né? A celeridade, né, Ana? A celeridade, porque hoje um curso de habilitação técnica, Israel, é 1.200 horas. Uhum. Uma graduação, por mínima que seja, é pelo menos 2.800 horas. Então, ou seja, é muito mais rápido eu formar uma pessoa na habilitação técnica do que no ensino superior. E o que a Ana fala, realmente, hoje, a habilitação técnica está em voga. Se hoje nós quisermos desenvolver o estado do Pará, um grande caminho é a habilitação técnica de ensino médio. E aí eu te chamo a atenção uma coisa, é preciso nessa sua fala, Ana, além da habilitação técnica, alinhar o discurso do ensino médio à educação profissional. Você tem agora a mudança do ensino médio, BNCC e por aí vai, e aí você tem o itinerário 5, que é o itinerário da formação de habilitação técnica, que eu penso que é um investimento que a gente precisa fazer e fazer o quanto antes. E aí, quando eu falo, não falo só do Senai, mas eu falo de todas as instituições que trabalham com habilitação técnica. E aí, vem os IFs, vem as escolas técnicas que tem aqui, sobretudo, fazer esse alinhamento dentro da rede estadual, né, como parceiros, para que a gente também possa formar. Hoje, uma grande dificuldade que nós temos, inclusive, sendo muito franco contigo, eu tenho regiões, por exemplo, escolas como em Paraupebas, Canaã dos Carajás, Marabá, onde eu não tenho profissionais habilitados ali e eu estou formando profissionais para que o próprio Senai possa contratar. Sim. Para você ter uma ideia. Uhum. É uma necessidade, né? Sim. Uma urgência, até eu diria, né, da instituição. Bom, são 2h57, temos mais 2 minutinhos para a gente agradecer e se despedir dos nossos convidados. Queria agradecer aqui a Ana Padinha, ela que é diretora da ABRH Seção Pará, Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui no estado. Ana, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza de vir conversar conosco, trazer informações para os nossos ouvintes.
Agradeço, né, pelo esse convite, por conhecer essa pessoa aqui maravilhosa. Eu até brinquei que estou quase indo fazer a minha inscrição lá no Senai. Enquanto ele já convenceu a gente... Já tem CPF, né, Ana? Já tem CPF. Eu vou lá fazer o meu curso. Digital. Pronto, a primeira... Futuro.digital tem todas as oportunidades. Primeira futura aluna está aqui do teu lado. Então, eu agradeço também, tá, por essa tarde aqui, que passou tão rápido, né? Papo gostoso, né, Ana? Agradecer também ao Davis Siqueira, gerente executivo de educação profissional do Senai Pará. Muito obrigado, Davis. Imagina, Ismael. A gente está à tua disposição, tá bom? Quando quiser chamar, só contactar lá que a gente vem aqui novamente. A gente que agradece. Muito obrigado a vocês pela presença. Obrigado a você, ouvinte internauta, que esteve conosco em mais uma audiência pública. Neste dia 18 de janeiro de 2024, operação de áudio do Marcelo Douglas, a produção de jornalismo do Rafael Rocha, gerência de conteúdo da Daniele Pires e a direção de jornalismo do Paulo Fernandes. Apresentação: Israel Pegado. Obrigado a você pela companhia. Vem aí o repórter CBN.